Meus irmãos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à palestra de hoje pelo nosso querido irmão, professor Eurípides. Perdão, qual que é o tema, professor? Perdão? A porta estreita. Então, professor Eurípides, tenha a bondade, seja muito bem-vindo à nossa casa. O senhor normalmente tem de 30 a 40 minutos, mas eu ouso dizer que o senhor tem o tempo que o senhor quiser e se dispor a nos ensinar. Bom, pessoal, é uma alegria muito grande, né? E uma gratidão por tanta vibração positiva, não é? Que essa casa nos oferece. O tema de hoje, na verdade, nós estamos buscando, é um tema muito conhecido do Evangelho, mas nós hoje, aconteceu o seguinte, eu sempre digo para vocês que abro na página que é definida para o próprio centro. Mas eu estava no trabalho e fui esquecido do Evangelho. E me faltaria tempo para depois montar o esquemazinho da fala. E aí eu recorri ao livro Vinha de Luz. Caiu Porta Estreita. O Espírito Emmanuel, ele deixa para nós, na sua tarefa de assistir o Espírito Francisco Cândido Xavier, quando ele na Terra, ele teve um trabalho extraordinário, único, como ninguém pudera fazer, que foi do evangelismo. Então, a capacidade de Emmanuel de dissecar o Evangelho, fazendo com que nós nos sintamos realmente parte da lição, personagens da lição, é algo a mais nesse complemento que é trazer as lições do Evangelho. Então, a porta estreita, nós vamos observar que no livro Vinha de Luz, e a lição 20, o livro Vinha de Luz compõe a coleção Fonte Viva das obras do Espírito Emmanuel. Então vamos, a partir de agora, nos colocarmos como estes personagens, na forma simples e objetiva com que ele quer nos inserir realmente nessa história. Então, vamos imaginar-nos, todos nós, antes da encarnação. Realidade de todos nós. Veja bem, antes da encarnação, depois de uma longa preparação, nós temos noção de que vamos encontrar aqui na Terra sempre duas portas. Estaremos procurando caminhar na porta estreita ou na porta larga. Mas temos aí, já que vamos reencarnar, todo um preparo para nos mostrar que a tendência para o espírito evoluir, que a objetividade dos programas estabelecidos, porque aí teremos passado por todo um projeto, conhecendo o projeto, nós saberemos que a destinação nossa é vir aqui e buscar a porta estreita. Não havendo dúvidas. Naquele momento, então, nós fomos os modeladores do projeto. A ponto de, em determinadas ocasiões, poder ter acontecido o seguinte: estávamos aguardando o nosso mentor, anjo da guarda, responsável pelo nosso projeto, pelo nosso encaminhamento, ansiosos, esperando que ele viesse trazer um veredito favorável. E o mentor nosso chegou e disse assim: a porta estreita que você tem que passar por ela, do jeito que você pediu, infelizmente você não está preparado, não. Mas como? Não.
A porta estreita que te levaria à cegueira que você pediu, ou à paralisia que você pediu, para estar toda uma encarnação estatelado sobre uma cama, como ficara o Jerônimo Mendonça, você não está preparado. Porque lá, o interesse de vazarmos por uma porta estreita é muito grande. Aceitamos lá. Tudo sendo modelado porque já sabemos que por longas e longas experiências nós deixamos de lado a porta estreita. E aí, então, vendo na porta estreita a grande oportunidade, lá naquele momento nos julgamos preparados para aceitar o sofrimento como uma purificação. Eu vou reencarnar, eu sei que eu vou sofrer, mas eu preciso. Desta vez, eu preciso passar pela porta estreita, porque lá eu vou encontrar o sofrimento que eu preciso. Compreende que vai haver um enfrentamento dos sacrifícios. Compreende isso claramente, compreendemos isso. Todos nós passamos por isso. Todos nós. Não é? E ficamos sublimados, numa coragem de elevação frente a qualquer obstáculo. Não, eu estou preparado. Agora, eu recebi tanta preparação lá no departamento de retificação, em outros departamentos. Criaturas de Jesus, o meu próprio anjo da guarda me assistiu. Um trabalho intenso, eu vi o meu projeto, eu o senti na alma. Não, eu estou preparado. Eu aguento os obstáculos, sei até quais são eles já. Então, eu estou preparado. Não é? Vê as dores como resgate. Eu terei dores físicas, dores morais, mas é a forma que eu tenho para resgatar. Gente, quantos séculos, quantos milênios, quantas encarnações eu fiz com que as dores dos outros apagassem uma dor que deveria ser minha, mas que eu não tive o sentimento correto, o amor ao próximo, e o castiguei. Não, eu preciso sofrer dores. E é nesse estado de resignação, no momento em que encarnamos carregando até pisarmos no solo terreno e passados os 7 anos iniciais da infância, até aquele momento, ainda guardando na alma a vontade de crescer. Essa é a nossa realidade. Mas, ingressados no corpo físico, teremos então até os 7 anos de idade, e na nossa convicção pessoal, não mais essa idade, dado o avanço dos espíritos reencarnantes, as crianças de hoje, com um período para uma maior evangelização, para serem evangelizados de acordo com as tendências ainda do passado. Porque não mais com aquela mesma vibração de quando estávamos lá, porque pisamos na terra. Porque nos envolvemos nesse laboratório profundo, onde o nosso perispírito começa a pressentir, a conviver com as vibrações de antes, companhias de antes, por uma lei natural, devedores e credores, e ainda naquela tendência começamos a pervargar, deixando aos poucos as tendências antigas que detínhamos para nos imergir totalmente nessa ebulição desse laboratório que é a Terra, para aí então começarmos objetivamente os estímulos, que são os estímulos adequados para a minha sublimação, para o meu crescimento, para o meu resgate. Mas aí é quando então
nós estamos numa encruzilhada. E, muitas vezes, os nossos erros foram tão graves que nem teremos um lar organizado para nos amparar quando crianças. Na perspectiva de que, sendo desta vez um menino de rua, ou alguém que nunca recebeu um colo e simplesmente por outras induções comportamentais, sentir-se melhor passando fome na rua do que ter um lar, a coisa agrava mais ainda. Mas e no nosso caso? E o nosso lar? E os pais que tivemos ou ainda temos? E os pais que precisamos ser hoje em dia? A nossa realidade, então, ela é uma realidade auspiciosa. Quando analisamos essa preocupação de Emmanuel, de nos tornar próximos de Jesus, esmiuçando os seus próprios ensinamentos do Evangelho, tentando familiarizar-nos com o Mestre, é justamente isso que fez com que estivéssemos aqui com esses nossos propósitos. Ainda assim, necessitados das corrigendas que nos garantam estar realmente, nesse momento, sabendo como conviver com a diversidade dos estímulos. Porque se de um lado fora estabelecido que enfrentaríamos as dores, as dificuldades, fora estabelecido também que um anjo guardião estaria com todos nós. E ele continua a nos auxiliar em todos os momentos. Nós não temos noção do quanto os espíritos amigos nos auxiliam. Nós não temos noção do quanto de problemas já foram desviados a nosso favor. Se detivéssemos uma visão maior, uma capacidade de entender, morreríamos de vergonha do que fazemos e do que fazem por nós. Mas então, as portas estreitas surgem sempre. Mesmo estando no erro e com a tendência de ficarmos no caminho de uma porta larga que se abriu anteriormente, mesmo com essa tendência, nós teremos oportunidades. Ninguém está na Terra sem que haja mecanismos para um retrocesso. Ninguém. A bondade é tão grande, a misericórdia é tão grande, que mesmo dotados do livre-arbítrio, que é sagrado, não faltam aqueles que querem estimular-nos, mostrando situações que, pela nossa grossura moral, pela nossa insensibilidade, nós não percebemos. E aí, começamos a contrariar o que prometemos a nós mesmos. Não vamos imaginar a promessa que fizemos para o nosso anjo guardião, que nos ama tanto e que está há tanto tempo pelejando com cada um de nós. Mas pensemos na promessa que fizemos a nós mesmos. E aí a gente começa a perder de vista o corolário de bênçãos que seria o nosso comportamento projetado, substituindo pelas sugestões das portas largas. Não é? E aí é quando Emmanuel fala que nesse momento, então, nós começamos a nos valer dos conceitos da multidão. Isso tem um sentido muito profundo, essa simbolização dele, esse símbolo dele. Significa, então, quando Emmanuel diz assim, que nós vamos nos envolvendo com os conceitos da multidão, significa que nós perdemos a nossa própria capacidade, a nossa personificação, que um dia era mais espiritualizado, lá no plano espiritual, e que vai se materializando cada vez mais. Porque se o mundo nosso prevalece mais o mal que o bem, pela sua característica de mundo de expiação e provas, a multidão, a sua maioria, carrega as suas dificuldades, os seus defeitos, as suas ilusões.
E ao invés da vida ser para nós um templo, nós queremos considerá-lo como um shopping que nos encanta quando nós vamos visitá-lo. E mesmo sem dinheiro, achamos bonito todas aquelas vitrines. E assim, pautados, nós vamos caminhando, buscando o menor esforço. Então, significa que quando nos analisamos e observamos a comodidade que ainda existe dentro de nós, porque muitos de nós, às vezes, não conhecem nenhuma periferia, embora tenha lido várias e várias vezes a lição sobre os infortúnios ocultos, detesta e não passa nem perto de uma periferia, com medo de ser atingido. É a lei do menor esforço. Não cumprimos o princípio caritativo que o Evangelho nos fala, tenta descerrar para nós, para mostrarmos que a caridade precisa ser um passaporte para o verdadeiro amor, mas nós apenas jogamos moedas, quase as jogamos, quando entregamos R$2 para alguém que precisa, sem emitir nem mentalmente, já que não podemos parar e conversar com ele, mas sem nem emitir mentalmente a maior vontade paterna, amorável, de que aquela criança seja diferente. Porque se chegássemos até mesmo ao ponto de um dia a piedade sentida em nossas almas, porque o Evangelho fala que a piedade é amor, amor. A piedade bem sentida é amor, amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de nós mesmos em favor do próximo. Se detivéssemos em nossa alma o verdadeiro amor, quem sabe deu-me aquela vontade, ou nos dê a vontade de, gente, eu preciso conhecer mais sobre esta mãe maltrapilha que chegou da Venezuela, e me dói tanto ver aquelas criancinhas, principalmente as meninas, carreadas por estímulos diferentes que as fazem desde crianças tendentes a serem escravas dos princípios malévolos dos homens. Sendo necessário, então, compreendermos que a porta estreita é a bênção divina capaz de fazer com que nós tenhamos aos poucos a força que o próprio caminhar nas dificuldades do caminho diferente faça com que a nossa musculatura, não apenas fisiológica, mas aquelas que atingem as fibras da alma, façam com que nós realmente estejamos fortalecidos, felizes, caminhando pela estrada estreita, para que daqui a pouco possamos descobrir, surpreendendo-nos a nós mesmos, que aquela estrada tão difícil, aquele pórtico tão diferente e simples e pequeno, guardava para mim as paisagens mais belas que começam a contemplar a minha alma. Porque tudo que vem do bem estabelece-se princípios multiplicadores para que o bem se converta à nossa própria frente, fruto das nossas atitudes, dos nossos esforços. Quando nós exigimos ao invés de servir. E cada um de nós pode imaginar, não, eu não exijo muito, exigimos. Todas as vezes que nós reclamamos de alguém, todas as vezes que nós reclamamos dos sistemas, todas as vezes que nós reclamamos da política, todas as vezes que nós reclamamos do nosso vizinho, nós estamos sendo reclamadores, sendo que o nosso papel é oferecer aquilo que a multidão traz, que os sistemas trazem, que a política traz, que o vizinho traz, é a medida certa daquilo que eu esperei, com um fervor enorme, com uma ansiedade profunda no plano espiritual,
e que estava lá como pauta do meu projeto. Mas eu exijo, eu quero um mundo diferente. Eu quero estar, como disse, no shopping da vida. E não aceito estar, às vezes, nos corredores que carregam a infelicidade dos pequenos e dos sofredores. Porque a porta estreita me leva até eles, como bênção divina, para que eu possa estar melhor. E aí, aquilo que significava há pouco lá no plano espiritual, porque há pouco para o espírito, espaço e tempo é relativo. É como se ontem mesmo nós estivéssemos definindo os nossos projetos. E hoje, ao amanhecer de hoje, dessa encarnação, aos poucos vamos nos tornando diferenciados. As tristezas acumuladas do nosso anjo da guarda. Tristezas acumuladas no coração de Jesus. Tristezas acumuladas de muitos espíritos que sofreram por nós, que não adiantaram-se um tanto mais na sua escalada porque nos esperam, sofrendo, vendo os nossos desatinos, carreando da mesma forma que nós carreamos ao partir aquela esperança. E quantas vezes dissemos para nós mesmos e compartilhamos em coro com o nosso anjo protetor: desta vez venceremos. Quantas vezes falamos isso? Não é? Então, a misericórdia dá novas chances. Como eu disse, todos nós temos grandes oportunidades e as perdemos infinitamente na terra por não percebermos tantos estímulos que nos vêm. Estímulos fortes que vagueiam na nossa mente. Quando nós lemos uma lição interessante, a vibração foi favorável e o anjo da guarda falou assim: vai lá, cara, trabalha, faça um pouco mais. Quando alguém com tanto sofrimento aparece perto de nós e nós consideramos que ele nos desconforta, tantas oportunidades, novos mecanismos são refeitos no plano espiritual para que possamos então nos reordenar, porque a misericórdia existe. Escancaram-se novas portas estreitas, mas o nosso comodismo, a nossa indiferença, as ilusões conjugadas com a própria multidão, faz-nos tomar um partido e afastamos dos ensinos de Jesus, que não é nenhum partido, mas é a essência da vida, é a sabedoria da vida, é a educação para a alma, é o pórtico sublime das convenções espirituais que superam as convenções do mundo. Mas nós não estamos simplesmente energizados com a vibração boa. E aí fica difícil para desfazer redes que fomos constituindo e às vezes adoecemos. A doença é aquele mecanismo muitas vezes final, para que durante a doença, com a humildade de que aquele que quer sofrer e que passou até a orar de forma diferente, é uma nova oportunidade, não é? Então, às vezes, até mesmo o indivíduo errante aqui na terra, pelos seus desmandos, porque estava na porta larga, ele de repente adentra novamente a uma porta estreita. E quantas vezes fizemos isso? Só que desta vez, por ser a principal das nossas encarnações, de todas as nossas existências, desde quando fomos criados como princípio inteligente, como espíritos, essa é a nossa principal encarnação. Não de forma simbólica. Ser apanhado na Terra, neste momento, com essa transição,
é quando o Espírito detém as maiores oportunidades para a sua transformação, para saber caminhar nos caminhos da porta estreita. Mas quando o caminho desagrada, nós recuamos. Melindres, desconfortos porque atingiram o nosso ego. Deixamos de participar de grandes campanhas, até mesmo do movimento religioso. Quantas pessoas se afastam de grupos do centro espírita porque são melindrados? Quantas vezes nós ficamos desanimados e não acreditando mais no próprio bem, nós afastamos. E ao afastar, naturalmente, novamente, a porta estreita, que é fascinadora, de uma forma automática, abre as suas portas e nos diz: entra mais uma vez. E lá vamos, não é? Mas se continuarmos nas nossas lutas, se carregamos as nossas dificuldades, no pressuposto de que encontraremos um jeito de compartilhá-las com Jesus no bem, as paisagens a que nós nos referimos, nós as sentiremos. Na verdade, quantas paisagens belas nós temos numa casa espírita. Dificilmente vamos encontrar uma fraternidade legítima como esta que nós encontramos no templo. Dificilmente vamos encontrar páginas mais esclarecedoras e reconfortantes do que as páginas espíritas. Dificilmente teremos condições de ouvir as criaturas que só falam abobrinha, com a possibilidade de oferecer a elas conteúdos, porque somos espíritas. Ser espírita é estar adentrado na porta estreita? Bom, não é porque eu adentro a porta simples de um templo que significa estar eu na substância da minha vida nos caminhos de uma porta estreita. A credencial que eu tenho é única. Ela me foi dada no plano espiritual para que eu pudesse adentrá-la. Mas a continuidade dos meus caracteres para que a minha ficha não seja tomada, a minha credencial, vai depender de mim. E aí, depende então da situação que nós desenvolvermos aqui na Terra, nós voltamos novamente ao plano espiritual. É provável, procurando essa praticidade que o Emmanuel quer fazer-nos, então nós avançamos um pouco para dizer o seguinte: vamos nos analisar? Tem algo maravilhoso. E é porque escolhemos a porta estreita. Que bom. Na autoavaliação, uma coisa nós já sabemos, irmãos e irmãs. Somos carregados de defeitos, nós sabemos. Pequenininhos mesmo, diante da escalada universal. Pequenininhos mesmo, isso nós sabemos. Mas, se aqui estamos, algo de bom existe dentro de nós. Confiemos em nós mesmos. Porque há bem pouco tempo, ontem, na simbologia espiritual, a nossa meta era fazer o mal aos outros. Agora o nosso propósito é o bem. Cheios de defeitos é o bem. Aproveitemos isso. Porque é esse aporte que vai nos garantir a fortaleza para continuarmos. Procuremos ser bons. Não deixemos que as ideias loucas da multidão, das redes sociais, nos envolvam para nos entristecer.
vamos conseguir uma autonomia moral, sem soberba, mas sendo superiores. Darmos um testemunho diferente, porque quando eu detenho a moral cristã dentro de mim, eu sigo o rumo certo, enfrentando todas as intempéries que a porta estreita me abriu oportunidades, mas também vivenciando glórias diferentes, porque aos poucos a dor será analgesia, o sacrifício será conforto, a esperança estará colocada em cada coisa, porque de nós vai esvair em cada gesto de esforço, de sacrifício, uma pérola chamada bênção divina pelos bons comportamentos. E aí, quando voltamos ao plano espiritual, as aflições maiores, em todas as outras vezes, foram muito maiores. Esperamos que dessa vez não seja. Porque da mesma forma que há uma acumulação, estabelecendo-se, pois, provas mais difíceis, expiações terríveis, e também uma fragmentação que aconteceu ao longo da nossa história como espíritos. Tantos males, tantos erros, tanta imperfeição, que chegamos à fase final dessa escola que tem as duas portas. Tudo foi fragmentado, porque se viesse tudo de uma vez, nós não daríamos conta. Aí nos lembramos daquele indivíduo que conhecemos há umas dezenas de anos atrás, há umas décadas, na colônia Santa Marta. Aquele irmão era surdo, mudo, anceniano, paralítico e cego. Tudo isso numa pessoa só. E muitas vezes nós estivemos assim, pela misericórdia de Deus, da justiça divina, que fragmentou. Porque cada vez que nós voltávamos, o grau de corrigenda era tão grande que a próxima encarnação tinha que ser mais dura. E hoje a esperança é que nós, desta vez, realmente estejamos melhores. Corrigindo-nos dia a dia. Fazendo aquela superação. Não adianta ficarmos choramingando contra nós mesmos, choramingando, e não nos modificamos. Se temos a consciência livre, precisamos desse brilho espiritual. Porque desta vez também pode-se acumular muitas coisas, porque o que nos é oferecido também é muito maior do que antes. Observemos tudo isso, não é? E quando voltamos novamente, aceitamos outra vez compassivamente o nosso projeto e repetimos tudo de novo. Mas, quem sabe, nessas alternâncias todas reencarnatórias, desta vez chegamos a conquistar o mérito suficiente para termos uma tarefa tão digna em próximas encarnações, que pela própria natureza da encarnação, nós seremos já colocados nos caminhos da porta estreita, assim como fizera a irmã Dulce, assim como fizera Francisco de Assis, assim como Gandhi escolheu, assim como Buda escolheu, para que assim, com esse aporte de termos essas tarefas direcionadas para esse caminho, com a capacidade de desprendimento tão grande que nascemos já em condições que nos favorecem para que nós não nos enriqueçamos com as moedas da terra puras e simples, mas que nos enriqueçamos também com as moedas espirituais. Mas é bom que se diga, já falamos isso,
há prazo de validade. Isso é que nos pega. Se chegarmos ao final, coincidências tão acumuladas, o que vai acontecer? Nós já sabemos. Acumulamos. A espiritualidade fragmentou a natureza das dívidas. Oportunidades foram feitas e na nossa ficha está lá. Ao longo de toda a sua existência, olha aqui, ó. Meu Deus! Tudo isso de portas abertas, portas estreitas que me foram abertas? Sim. Há um limite. Agora há uma porta aberta tão grande que a própria natureza já é a porta. Porque agora você vai voltar ao mundo primitivo. Queira ou não queira, é lá. Aquela vida ali é uma porta estreita. A única forma para que você possa recuperar. Você será obrigado a refazer-se. Os seus instintos novamente serão testados. Para que você tenha sensações, alcance sentimentos e volta a utilizar-se da inteligência que fora perdida nos maus atos. Então é interessante observarmos que nesta fase estamos tendo as últimas oportunidades. Será que teremos cada um de nós? Vale a pena pensar nisso. Será quantas fragmentações ainda eu tenho na minha ficha que eu possa merecer isso? Nem que seja por inteligência, vamos pensar nisso, para que pensando adquiramos hábito, e o hábito forma a educação, e nós alcancemos a moral, a verdadeira moral. Alcancemos as virtudes. Muitos alcançaram, outros estamos por alcançar, e outros já perderam as chances. Como já nos dizia, na década de 60, Francisco Cândido Xavier. Meus irmãos, que a expectativa de Emmanuel, traduzida na lição 20 do livro Vinha de Luz, Porta Estreita, abra-nos a nossa mente. Que a nossa mente seja tão larga que possa catalogar inúmeras portas estreitas no nosso próprio domínio. Porque existe uma porta larga que nós um dia haveremos de adentrar, que será a nossa própria consciência. Muita paz.